Seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Kruger e essa é a Platinum Podcast. E no programa de hoje eu vou estar recebendo ele, que é profissional do stand-up comedy. Ele também trabalha como frentista do posto da Petrobras, na Avenida das Américas, número 17.000, Recreio dos Bandeirantes. Uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecê-lo e é uma pessoa fantástica, engraçada e altamente espiritual. Eu estou falando hoje de Clécio Fonseca. Seja muito bem-vindo, Clécio, à Platinum Podcast. Obrigado aí pela oportunidade e vamos nessa. Clécio, nós estávamos conversando e eu te conheci nos postos da Petrobras e justamente você estava me falando sobre essa sua vontade de se profissionalizar cada vez mais no mundo do stand-up. Você até já me falou que já abriu alguns shows, você também já fez algumas viagens para você poder trabalhar, mas eu queria saber como que a comédia começou na sua vida. Cara, isso sim é uma boa pergunta. A comédia, ela entrou na minha vida através de acho que posso dizer, uma decepção. Eu, assim, estava num momento difícil e, sei lá, como forma de distrair, por convite de amigos, eu fui assistir um show de stand-up lá em Recife. Eu sou de Recife, sou pernambucano. E nesse show, foi no projeto Fábrica de Piadas. E eles dão a oportunidade lá de você subir no palco e ter essa primeira experiência. Eles te dão uma instrução legal. E eu tava meio cabisbaixo, recebi esse convite, fui lá assistir o show. E foi muito bacana, assim. Conseguiu, podemos dizer que me tirar de uma depressão. Eu tava num momento bem, bem ruim. E, sei lá, eu me vi fazendo aquilo, conversei com o pessoal responsável lá, eles me deram a oportunidade e me instruíram como fazer, né? Escrever o meu primeiro texto, passei o texto para eles viram se estava bom, me instruíram a como melhorar esse texto e marcaram um dia para eu fazer essa minha primeira apresentação. E, cara, foi uma experiência única, assim. Foi algo muito bom. Bacana. Eu estava vendo uma vez, alguns meses atrás, se eu não me engano, foi um vídeo da Bruna Luise, né? E ela estava falando um pouquinho do quanto que a comédia também pôde auxiliá-la, né? E eu já conheci também algumas pessoas, tenho até conhecidos meus, amigos meus, que quando eles estão muito estressados ou muito tristes, eles os colocam num stand-up comedy, né? E é uma coisa que eu acho muito curiosa, porque muitas das vezes aquele comediante, às vezes por trás dele esconde uma tristeza muito grande. Ele se usa de alegrar as pessoas para ele também se sentir bem com ele mesmo e ele vencer justamente esse tipo de depressão, alguma coisa do tipo. Mas você, em algum momento, você decidiu, aliás, em que momento você decidiu justamente focar na comédia? Cara, se você conversar com a maioria dos comediantes, você vai ver eles dizendo que o primeiro show sempre é um grande fracasso, né? E por incrível que pareça, o primeiro show, a primeira apresentação que eu fiz, como eu já falei, eu recebi esse apoio de uma galera que já tinha uma experiência. E essa primeira experiência que eu tive de subir no palco, ela foi assim, fantástica. Ela foi muito boa. Eu nunca me senti tão nervoso para poder fazer alguma coisa na vida. Mas depois de eu ter conseguido subir lá em cima no palco, pegar o texto que eu preparei, conseguir externalizar ele e ver ele dar resultado,
foi uma experiência única, né? A adrenalina do palco e o quanto a gente costuma ficar nervoso deixa a gente temeroso, sabe? Mas no pós-palco, quando me apresentei, o pessoal gostou, eu desci, e aí pessoas que já eram da comédia chegou para mim: teu texto é excelente, é muito bom, cara, não desiste, precisa melhorar isso aqui, isso ali, mas tipo assim, continua que tu tem futuro. Essa palavra de positivismo no meio daquela situação ruim que eu estava vivendo, talvez possa ter sido a luz no final do túnel, assim. Depois que eu tive essa primeira experiência, na mesma noite já marcaram para mim um segundo show, uma segunda apresentação, e eu fui fazer já a segunda apresentação, que normalmente costuma ser melhor para a galera, para mim já não foi tão boa, né? Por conta de uns detalhes que eu posso externalizar, explicar, mas assim, não foi, essa segunda experiência, que não foi tão boa, ela não foi suficiente para poder me fazer desistir, né? Me tirar do foco. Entendi. Mas em quais artistas do mundo da comédia você geralmente se espelha para você poder... Não, eu não digo copiar, porque cópia é um termo muito forte, mas ao qual você se espelha, ao qual você sente-se bem confortável quando ele sobe no palco? Cara, na verdade, a gente, principalmente quando está iniciando, a gente tem essa ideia de que sempre tem algum humorista que você gosta, e aí você começa a assistir bastante conteúdo, e aí você termina pegando detalhes que faz parte do cerne de comediante X, comediante Y, e começa a introduzir, sabe? Só que você muitas vezes não consegue ser tão preciso quanto a pessoa é fazendo aquilo. E aí você termina percebendo que você tem que encontrar o seu próprio cerne, o seu próprio jeito. Mas existem sim comediantes que são referências para mim. Eu poderia citar aqui Rodrigo Marques, da Culpa do Cabral, Thiago Ventura é outro que eu acho bacana o trabalho dele. Cara, tem que esse cara, ele não é tão bombado, sabe? Mas ele é de Recife. Ele já tá, tipo assim, fazendo algumas apresentações aqui no Rio. Flávio Andrade. Ele bombou no YouTube falando sobre a peça da Paixão de Cristo. E esse cara é excelente, assim. Podemos dizer que ele é uma grande referência para mim. Muito bom. Eu, assim, particularmente, de todos esses comediantes que tem hoje, eu comecei tendo acesso ao stand-up comedy não tem muito tempo, né? É claro que eu já tinha visto alguns stand-ups nos Estados Unidos e tal, mas aqui no Brasil eu comecei com o André, que é aquele descendente japonês. Esqueci agora o segundo nome dele. Cara, eu sei quem é. Então, é o André. Mas me fugiu o segundo nome dele. Então, e ele contava umas histórias, assim, fantásticas. E eu dava tanta risada com ele, que eu falei, foi aí que eu comecei a ter que conhecer outras pessoas. O próprio Thiago Ventura, o Léo Lins, né? E até mesmo o próprio Danilo Gentili. O próprio Danilo eu conheci até um pouco antes do André, mas não assim no meio da comédia. Eu via muito o Danilo por conta do programa CQC. Sim. Depois ele migrou, né, pro Agora é Tarde e depois pro De Noite.
Mas já vi alguns vídeos dele também de comédia e tal, que são engraçadíssimos. Mas hoje em dia eu acompanho muito o Giovanni Lisboa, que é do Rio Grande do Sul, e ele se apresenta com a camisa do Internacional, do Inter. Ele é muito bom. Também tem aqui no Rio, tem o Daniel Lopes, que eu também venho acompanhando muito ele. E eu também gosto muito do pessoal do UTC, os Castro Brothers, que você não pode rir. Né? Então tem o Marcos Castro, entre tantos outros. Tem aquele Gigante Léo, que eu vivo dando risada com ele. E hoje, para mim, o meu favorito é justamente o que participa geralmente dos Castro Brothers, que é o Estevão Nabote. Ah, cara, manda muito bem. E ele faz algumas imitações do Kiko, falando do Kiko. Que, aliás, tem até algumas imitações que você faz, né? Tem até a famosa buzina, que o pessoal do posto lá dos nossos encontros de carro, quando a gente aparece lá, a gente fala assim: Clécio, faz a buzina. Como é que é a buzina, Clécio? Faz aí pra gente. Cara... Pode fazer. Então... Essa buzina, ela surgiu de uma tentativa de texto que eu estava escrevendo justamente para o stand-up. Uhum. Eu tenho algumas histórias engraçadas com ela, mas na íntegra é imitar uma buzina mesmo. Né? O pessoal acha engraçado porque quase ninguém consegue fazer. Sim. Aí, e eu trabalho no posto, então termina, o pessoal chega lá buzinando, aí eu já respondo. E aí eu terminei criando, sei lá, umas variações dessa buzina, uma buzina molhada, né, que é o mesmo som da buzina, só que com um chiadinho. Como é que é a buzina molhada? Seria... Mas, cara, essa buzina, eu trabalhava há alguns anos atrás como recepcionista hospitalar. Uhum. E eu brincava todo dia de manhã, antes de abrir a porta do consultório, do hospital lá e entrar, né, na recepção, eu normalmente buzinava já lá de fora, brincando. E o pessoal, assim, não levou muita fé, não sei, assim, não era tão evidente lá. Uhum. Até que um dia teve um evento lá, e aí uma menina que trabalhava lá, ela queria que a gente fosse junto e tal. E aí marcou, fui buscar ela lá na casa dela. Quando eu chego lá na casa dela, ela... Oxe, cadê a moto? Que moto? Chega buzinando todo dia, cara. Pô, cara, é uma brincadeira só, não tenho moto. Você fazia o som da buzina e ela achava que era moto. O som da buzina e ela achava que era eu chegando de moto todo dia avisando que cheguei. Uhum. E aí ela ficou assim, foi um encontro bem ruim, que ela ficou aparentemente decepcionada. Uhum. Eu não acredito. Como é que tu chega buzinando todo dia? Aí eu, na mesa do restaurante, a gente conversando. Ela ficou toda... deixa pra lá. Eu tenho uma história muito boa também, mas que não fui eu que fiz essa imitação. Foi um colega meu na época de escola, né? Esse meu colega, ele conseguia fazer um apito, no estilo apito de juiz, né? De futebol. E um belo dia, estava tendo uma competição na escola de natação. E eu não estava participando dessa competição, mas eu estava acompanhando, né? E eu estava junto com ele, com os pais dele, né? E aí, tudo bem. Só que estava todo mundo já preparado para ter que mergulhar. O árbitro não apitou. Ele, do lado de fora, ele fez o mesmo barulho do apito do árbitro. Todo mundo pulou na água. E o árbitro ficou sem entender. E a plateia estava dando risada, a torcida. Só que aí acusaram, né? Já acusaram o próprio rapaz e ele foi convidado a ter que se retirar lá do evento, né? Teve essa primeira situação envolvendo ele. E teve uma outra
que ele conseguia fazer a sirene do nosso intervalo, né? E um belo dia, a gente estava saindo para o nosso intervalo, aí ele ficou na janela e ele fez o barulho da sirene. Uau, aquela coisa. Todo mundo voltou, mas tinha 2 minutos só. E o nosso intervalo levava 20 minutos. Ele começou a fazer um barulho, todo mundo voltou. Eu estudava em um colégio de freira. E a irmã que estava cuidando do nosso intervalo, por que vocês estão voltando? Aí vocês não têm 18 minutos. A gente, mas irmã, tocou a sirene. Ela, tocou não sei o que. Aí ela, calma aí que eu vou ver. Aí ela, quando saiu de perto, ele fez a gente, aqui, irmã. E depois descobriram que era ele, que estava escondido na nossa sala e ele ficava na janela gritando, fazendo barulho de sirene. Eu tive algumas situações curiosas por conta desses sons, assim. Eu quase morri, cara, por causa dessa buzina. Sério? Eu peguei um moto Uber pra casa, na época eu morava em Santa Cruz. E aí, antes de chegar em Santa Cruz, tem o lugar onde o ônibus faz um balão, assim. E aí a moto tava acompanhando o ônibus, fazendo esse balão. E aí tinha uma pessoa que me conhecia do posto. E aí o camarada gritou de longe, tipo, tava do outro lado da rua. Bora, buzina! Aí eu, na garupa do cara, meti um... O camarada, meu irmão, ele deu uma travada na moto, jogou essa moto em cima da calçada e ficou procurando, e ficou perturbado. Mano, que foi isso? Pô, cara, é uma brincadeira só. Mano, você é louco, faça isso não, mano. Mas Ai, meu Deus. São essas coisas que, né, a gente guarda assim com muito carinho. Você assim no posto de gasolina, alguma vez você já quis fazer alguma trollagem, alguma brincadeira assim com algum cliente do posto que se assustou com você também? Cara, não. Eu procuro tentar separar as coisas. Sim. Sabe? Mas ali no posto tem um pessoal que, vamos dizer assim, ninguém é obrigado a saber como é que tá seu dia, né? Claro. E aí, há alguns meses atrás, eu perdi a minha avó. Tipo, minha mãe, ela me criou e tal. Sim. E aí o camarada chegou lá no posto e ele sempre brincava comigo. E ele chegou buzinando, cara. E só que ele, sempre que ele chegava e buzinava, eu respondia. E nesse dia eu não respondi. E esse cara ficou no posto. Esperando eu responder. E eu... Aí depois ele desceu do carro. Pô, amigo, você tá com raiva de mim? Não, pô, é porque eu não tô num dia bem e tal. Tive um falecimento na família. E aí não... Aí ele ficou todo sem graça. Meu amigo, me perdoe, me desculpe, mas acontece. Mas você também tem algum... Além da buzina, você também tem algum outro tipo de imitação ou não? Cara, há algum tempo atrás, eu tava tentando criar... Porque assim, eu sou gordinho, isso tá visível para todo mundo. E a maioria do meu texto, a maior parte, eu falo sobre outras coisas, mas a maior parte do meu texto é zoar gordinho. Eu me sinto nesse direito, né? Já que o pessoal fala tanto aí de lugar de fala, né? E o pessoal pega pesado aí com quem pode, com quem não pode falar. Cara, eu me sinto nesse direito e eu pego pesado com os gordinhos. E aí... eu estava tentando criar um texto, né, falando sobre o dia a dia de um homossexual obeso. Caramba! E aí, tipo, eu comecei a ensaiar em casa os trejeitos, o jeito que seria um homossexual, né? Imitar. E aí, tipo, segundo as pessoas que viram essa imitação, diz que fica, tipo, muito bom, né? Na época eu tava solteiro e aí eu tava conhecendo uma pessoa
E terminou com essa pessoa mais à frente, se tornou minha namorada e tal. E a gente curtiu o relacionamento. Mas eu flagrei algumas conversas delas com as amigas delas no WhatsApp, falando, mas ele imita muito direitinho. Será que ele tá escondendo? Será que ele é? E não sei o quê. E as amigas perguntavam, sim, mas em casa ele não dá nenhuma pinta, não? Não, em casa ele é um homem tranquilo e tal, mas é muito igual. Tu já viu o rosto dele quando ele faz? Aí ela... Flagrei a conversa, eu chamei ela. Pô, tô achando que sou viado. Aí ela... Não, é que... Sei lá, é muito igual. Aí eu... Como assim muito igual? Ela, faz aí. Aí eu... Fica falando. Imita e fica falando. Que isso, gente? Cara, pessoa. Mano. Chicletes. Mano, mas ela ria muito, velho. Ela ria demais. E... Pô, todo mundo que viu essa imitação ficava de zoeira, assim, pedindo pra eu imitar, porque dizia que era muito igual. Mas eu não sou um bom imitador, assim. Eu acho que a única coisa que eu consigo imitar direitinho mesmo é a buzina, e isso daí. Então, eu tenho duas histórias também que envolvem a minha mãe. Né? A minha mãe, eu desde pequeno, eu sempre gostei de dar muito susto na minha mãe. Às vezes ela ficava me procurando lá em casa, eu era criança. Eu me escondia atrás da porta, me escondia embaixo da cama, eu me escondia no banheiro. E ela ficava me chamando e eu não estava aparecendo para ela. E justamente ela chegava e falava assim, Fernando, cadê você? Fernando, não sei o quê. Aí eu ficava escondido. Quando ela passava por mim, eu estava escondido, eu dava um berro que ela se assustava. E ela falou, para com isso, menino. Pô, para de ser assim. Eu sempre achei muito engraçado. Depois, eu comecei a ter que perceber que a minha voz começou a ficar muito semelhante à voz do meu pai. Né? E aí um belo dia, a minha mãe, ela tinha confundido a minha voz com a voz do meu pai. E ela começou a ter que brigar comigo, achando que fosse o meu pai, porque meu pai tinha deixado minha mãe no trabalho, e meu pai na época já era aposentado, ele ia voltar para casa, né? Enquanto eu estava chegando da faculdade. Então eu estava almoçando, depois eu ia fazer o meu estágio, que eu fazia à tarde. E aí eu estava em casa almoçando, e aí quando cheguei, meu pai não estava em casa, meu pai tinha acabado de deixar minha mãe. Aí minha mãe ligou lá para casa achando que tinha ligado para o telefone dele. Ela se confundiu. Eu peguei o telefone, alô, aí minha mãe, você já está em casa? Eu falei, quê? Aí ela, como assim? Você foi correndo? Eu já te falei para você não ficar correndo com o carro, eu já falei para você não fazer isso, fazer aquilo. Aí eu pesquei e na hora a gente acaba tendo aquele pensamento rápido, né? Eu falei, cara, já deu aquele clique, falei, bom, eu vou brincar com a minha mãe. Aí eu falei a pior besteira da minha vida. Eu falei assim, mãe, eu disse assim, Nádia, que o nome da minha mãe é Nádia. Eu falei assim, Nádia, eu vim um pouco mais rápido porque o trânsito estava bom. Era impossível. Você não pode fazer centro da cidade, Tijuca, em 10 minutos. Aí eu falei assim, não, mas o trânsito estava aberto. Ela, você andou furando o sinal, você andou fazendo isso. Eu falei, eu juro pra você que eu não furei sinal. Eu peguei todos os sinais abertos. E ela literalmente brigando comigo, achando que era o meu pai, né? E depois disso, eu falei, cara, eu vou começar a ter que brincar com ela. E um belo dia, meses depois, que se eu fizer direto, ela percebe. Então você tem que dar um tempo para ela poder esquecer. Aí o que acontece? A minha mãe, na época, ela se tratava numa clínica de beleza que tinha lá no Shopping Tijuca. Não sei se ainda tem lá. E a minha mãe foi para lá. Quando meu pai me ligou, ele falou o seguinte, ó, eu vou passar aqui no Shopping Tijuca, tá? Eu vou comprar algumas coisas, eu vou comprar também o nosso lanche, depois eu vou buscar a sua mãe e eu vou para casa. Eu falei assim, você avisou a minha mãe?
Aí ele falou assim, não avisei. Eu falei assim, deu a deixa. Aí a minha mãe ligou lá pra casa. Já tá em casa? Aí eu falei assim, já. Aí ela, então você vem cá me buscar em 10 minutos. Aí eu falei assim, te buscar aonde? Ela, como assim aonde, rapaz? Você me deixou aqui na clínica, aqui no Shopping Tijuca. Aí eu falei assim, eu? Deixei você no Shopping Tijuca? Aí ela, não fica aí me tirando de maluca não e tal, não sei o que, papapá. O que aconteceu? Eu esqueci de avisar minha mãe que era eu que estava fazendo meu pai. O meu pai saiu do Shopping Tijuca, foi buscar minha mãe. A minha mãe foi do Shopping Tijuca até a nossa casa brigando com ele. Meu pai chegou em casa furioso, cara. Furioso. Mas brigou muito comigo. Pô, você só me sacaneia, não sei o quê. Tua mãe ficou brigando comigo e eu dando risada. E eu andei de dar risada com a minha mãe. Então, minha mãe foi sempre foi uma vítima minha dessas brincadeiras. A mais recente aconteceu tem pelo menos uns 6 meses que eu fiz essa brincadeira com a minha mãe. Eu tinha ido com a minha noiva lá no posto BR, né? E simplesmente eu saí do posto, deixei minha noiva em casa e eu voltei para casa. Assim que eu abri a porta, os cachorros estavam latindo sem parar mesmo. E aí a minha mãe ouviu uma barulheira, fez assim, Roque, Senna, para de ficar latindo, vocês vão acordar vizinho e tal, não sei o quê. Aí eles continuaram. Aí minha mãe desceu as escadas cheia de medo, né? Fernanda, é você? Eu não falei nada, fiquei quietinha. Aí minha mãe ficou nervosa. Se eu não respondi, ela ficou nervosa. Ela desceu a escada, cara, na ponta dos pés. Só que eu sei imitar um faxineiro lá do nosso condomínio, o André. Ele vive lá em casa. E ele vive fazendo serviço para minha mãe, de jardinagem, alguma coisa e tal. E vários funcionários vivem lá em casa para ter que fazer serviço lá para minha mãe, quando eles não estão trabalhando no condomínio. E aí eu sei fazê-lo. Só que ele tem um pequeno problema de dicção na voz dele. Então acaba saindo um pouquinho fanho também. Então ele não consegue falar a palavra dona. O N dele acaba se tornando NH. Então fica donha. E a voz dele é uma voz mais ou menos assim, donha Nádia. Ele faz assim. Ele tem problema de dicção. Então, como eu consegui copiá-lo, não de forma fidedigna, mas eu consegui chegar próximo do timbre dele, aí eu falei assim, cara, eu vou ver se eu consigo fazer um André, que eu já vinha treinando lá em casa, para eu sacanear minha mãe. E aí, o que aconteceu? Eu tava lá na cozinha, aí minha mãe desceu a escada lá de casa, assim, na ponta dos pés. Quem é que tá aí? Não sei o quê. Aí eu fiz assim, Dona Nádia. Aí ela, não é possível, André. 3 horas da manhã, André. O que você tá fazendo aqui em casa? Aí eu não falei nada. Ela, André, é você mesma? Sou eu, Dona Nádia. Eu fazia assim. Cara, mas quando ela ligou a luz da cozinha, eu tava lá. Mas ela ficou braba naquele dia. Ela falou, pô, você só me assusta e tal, não sei o quê. Você tem 40 anos, você não muda. Não dá pra mudar. Então minha mãe... A quinta série não morreu. A quinta série não morreu. Então eu sempre faço isso. A minha noiva também, às vezes, é minha vítima também. Eu já passei trote pra minha noiva. Eu já passei trote pra ela algumas vezes. Eu já falei pra ela, né, que um dia eu vou ligar lá, porque eu não quis fazer isso, porque aí também envolve trabalho, é complicado. Aí você acaba tirando um pouco o foco da pessoa. Mas uma vez eu tinha brincado com ela e eu falei que eu ia ligar lá pra clínica que ela trabalha, que ela é fisioterapeuta. E eu falei que o Zinedine Zidane iria ser o novo paciente deles. Ela, como assim, cara? Eu falei, não, ele vai fazer pilates. Aí eu falei, não vou fazer isso, porque depois anota, cria expectativa. Então aí complicado. Ultrapassa um pouquinho aquele nível de brincadeira. E por falar em nível de brincadeira, eu vejo também algumas pessoas e alguns comediantes, principalmente o Léo Lins, falando que a brincadeira não tem um limite, o céu é o limite para a brincadeira.
E pra você, a comédia também tem um limite ou ela é desenfreada? Cara, eu vou te falar. Eu acho o seguinte, que o humor, ele... O limite dele é quando passa a ferir, tá ligado? Achar engraçado ou não, isso cabe a cada um, sabe? De forma que, por exemplo, eu já cheguei, fui me apresentar em um restaurante e eu apresentei um texto que na primeira semana foi excelente e na segunda semana não deu certo. Na primeira apresentação, na segunda não deu certo. Na terceira deu certo. E aí, assim, vai muito do público, vai muito de cada um. Porém, é o seguinte, você se propôs a comprar um ingresso ou a ir frequentar um lugar, ainda que seja gratuito, mas vou frequentar um lugar onde o ambiente lá é contar piada. Cara, é piada. É piada. Meu texto inteiro beira o humor negro, podemos dizer assim. Por quê? Porque eu sou gordinho, eu me sinto no direito de zoar os gordinhos. Sim. E assim, muita gente acha engraçado, mas com certeza tem gente que se ofende. Por sinal, eu fiquei até feliz. Talvez eu possa estar sendo imaturo em dizer isso, mas teve um dia que uma pessoa... Eu fui me apresentar junto com 8 comediantes. Ela assistiu o show dos 8. O meu era encerramento. No meio, ela se levantou, se aborreceu e foi embora. Porque alguma coisa não pegou bem pra ela. E assim, eu acho, falando de forma sensata agora, eu acho o seguinte, que as pessoas têm que entender que piada é piada. Piada não expressa a opinião do comediante. A piada, ela o que compõe a piada, o que dá força, né, ao punchline, que é o que a gente chama, né, a parte engraçada da piada, é o que faz rir, exagero, certo? Vamos dizer assim, improviso, literalmente assim, mexer com o inesperado. Sabe? O punchline, o que compõe ele, em sua grande maioria, não é uma regra, mas assim, em sua grande maioria, a parte engraçada da piada, ela é composta por aquilo que as pessoas não esperam, sabe? Se fosse para falar o que espera, você não precisa ir para o ambiente para assistir um show, porque a máscara social tá aí, todo mundo falando aquilo que os outros querem ouvir. Sim. Sabe? Mas se você se propôs a ir para o ambiente de apresentação de stand-up comedy, aonde o que vai acontecer ali é contar piada, cara, você tem que ter essa consciência. Se você é fã de stand-up, se você é fã de piada, você tem que ter essa consciência de que a piada não expressa a opinião do comediante, e você tem que ter a consciência de que é uma piada, mano. Ninguém tá tentando ofender ninguém, tá tentando fazer um público rir. Você não riu? Tranquilo. Pelo contrário, eu acho até que quando você começa a pegar determinadas minorias e você começa a pegar essas minorias e incluir no seu texto, o que você está fazendo é inclusão social, mano. Sim. Eu já terminei a apresentação que tinha cadeirante na plateia, e a menina chegou para mim: poxa, eu pensei que você ia brincar comigo. Poxa, desculpa, eu pensei que, sei lá, você poderia não gostar, o pessoal se aborrecer.
Aí eu terminei convidando, assim, pra vir em um outro show, onde, né, eu terminei na hora também, eu fiz uma piada com ela, assim, então, eu só brinco com quem aplaude de pé. E... Pesado. Pesado. Mas aí, pô, ela riu, ela gostou pra caramba e tal. Mas é isso, mano. Pesado, essa foi pesada. O mais engraçado é que eu adoro stand-up. E eu nunca fui no stand-up. Sério, mano? Nunca fui no stand-up, nunca fui num Cara, show de stand-up. Eu só vejo mais lá pelo YouTube mesmo. Eu tenho muita vontade de fazer um show de stand-up na loja de conveniência do posto lá. Só que aí eu não consegui ainda encontrar a pessoa responsável para poder tratar disso. Uhum. Mas eu tenho que dizer o seguinte, cara, é uma experiência muito boa. Uhum. Uma experiência muito boa. Vale muito a pena, sabe? E a minha vontade era fazer sei lá, criar um projeto aonde eu pudesse dar a chance, assim como um dia eu recebi, de pessoas se testarem, de pessoas ter a oportunidade de criar seu texto, ir lá e até mesmo se informar, porque muita gente, por incrível que pareça, né, muita gente acha que fazer stand-up comedy é você subir no palco e você sair falando besteira. Sim, não é. E cara, não é. Você tem que escrever esse texto antes para poder se transformar em piada. Você tem que trabalhar esse texto. Muitas vezes é interessante quando porque existem noites de teste de piada. Sim. Aí você vai nessas apresentações onde você vai testar a sua piada, e aí na medida do que você sente lá, você termina mexendo mais nesse texto. Você tem também que tomar alguns cuidados, como por exemplo, e isso já aconteceu comigo, de você roubar sem querer ou querendo, né, o punchline de algum outro comediante, sabe? Roubar a piada de um outro comediante. Uhum. Tem um comediante que ele tem um humor bem depreciativo. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas assim, ele faz um texto onde ele diz assim, então, gente, às vezes você tá no metrô e você tá lá no cantinho e tal, e aí vem um gordo e senta do seu lado. Só que chega a hora que você quer ir para sua casa, quer ir para sua faculdade, você chega no seu destino. E aí você diz, gordo, por gentileza, eu preciso descer. E em vez do gordo pegar e levantar, o que é que o gordo faz? O gordo só vira de ladinho. Gordo, tu é redondo, gordo. Qualquer lado é lado, levanta. Entendeu? E aí, eu tinha um texto que eu falava sobre como é ser gordo e andar em transporte coletivo, andar de ônibus. E eu terminei no meio do meu texto, eu não conhecia essa piada dele, e eu terminei no meio do meu texto colocando, porque eu falo sobre gordo passando na catraca do ônibus, sabe? Aí eu terminei colocando assim, mano, se você é gordo e você vai passar na catraca do ônibus, não tenha vergonha não, mano. Cabeça erguida, passa de frente, tu é redondo, vai virar de lado pra quê? Qualquer lado é lado. É verdade. E aí eu terminei apresentando esse texto em uma apresentação minha, e algum comediante que conhecia chegou pra mim e disse, esse texto já é de alguém e tal. Aí eu precisei tirar isso do meu texto. Mas é bacana. E hoje em dia eu acredito que vocês que são do mundo da comédia, quando vocês vão preparar um texto, vocês devem estar vendo, revendo e revendo umas 10 vezes, até para não transparecer que haja um tipo de preconceito, para ninguém se sentir ofendido. Eu acredito que cada um tem uma forma de pensar. Para mim, o humor, ele também não pode ser muito desenfreado ao ponto de você fazer brincadeira, por exemplo, com a morte do filho de alguém, né? Como teve uma comediante agora, não sei onde é que ela é, e ela foi fazer uma piada
e ela fez uma piada com a morte da Marília Mendonça. Ali, pra mim, já perdeu a graça. Ali eu já acho que é um pouco sem noção. Por que eu condeno essa situação específica? Porque, mano, ela não tava no ambiente pra se fazer piada, sabe? Ela ia fazer uma viagem, queria brincar que o avião é pequeno e tal, pô, beleza. Mas ela tava na rede social, que é uma parada aberta a todos os públicos. A partir do momento que você posta qualquer coisa numa rede social, você tá sujeito a ser julgado, porque aquilo tá aberto a todo mundo. Exatamente. É diferente se ela tivesse feito. Não que eu concorde com a piada, tá? Por sinal, gosto muito da Marília Mendonça e tal. Me senti meio mal, assim, com a situação. Mas, assim, se ela tivesse no ambiente para fazer isso, né, as pessoas, se foram assistir ela, normalmente conhece o texto dela, conhece o tipo de piada que ela faz, pagou para ir assistir aquilo que ela costuma fazer. Exatamente. Mas você pegar pesado em público é complicado. Tem uma piada, cara, que eu não vou nem citar, assim, eu acho tão horrendo que eu não vou nem citar aqui. Mas que eu vi um cara que eu gosto muito fazer, que mexe... Foi uma piada com Jesus, irmão. Aí é pesado. Sabe? Jesus, mano, é o que move a vida de determinadas pessoas. Sim. Sabe? Muitas pessoas se guiam, encontram cura, encontram paz, encontram... Sabe? Encontram um sentido em continuar vivendo na pessoa de Jesus. E aí vem um camarada aberto na internet para fazer uma piada aonde bota Jesus e sexualidade obscena na mesma frase. Eu acho que aí é passar de envolver doença, envolver morte, envolver crença, né? Isso aí para mim eu já acho um pouco assim de exagero, né? Passar do limite. Eu vou ser bem sincero, eu tô no meu sobrepeso, para mim não tem problema nenhum, uso óculos, também já vi várias piadas de gente fazendo com pessoas de óculos, nunca me senti ofendido. Eu tô ficando careca, tenho várias entradas e não vejo problema nenhum. Eu já tenho também a minha gordura e eu sempre costumo brincar comigo mesmo, né? E às vezes eu vejo pessoas quando vão brincar comigo, brincam cheio de dedo, né? Eu viro e falo, cara, olha só, eu sou quinta série, irmão, então relaxa. Não pode brincar, né? Então você pode brincar, né? É o seu novo podcast. É o Pode Brincar. Pode brincar, né? É o Pode Brincar. Então, o que viu? Já ficou uma ideia já para você já de um podcast que você pode fazer no futuro. Pode Brincar. O plano é esse. O Pode Brincar. Não, vou te falar. Já é o terceiro podcast que eu dou ideia para alguém, cara. A primeira vez que eu dei ideia de um podcast para alguém foi para uma amiga da minha noiva, a Lilian. O apelido dela é Lili. Ninguém consegue chamá-la de Lilian, né? É somente Lili. E ela estuda psicologia. E eu falei para ela assim, Lili, você fala bem, você é uma pessoa que tem um conteúdo maravilhoso, por que você não faz um podcast? Ah, porque é muito caro. Eu falei, mas faz na sua casa. Você grava com a sua webcam, você convida as pessoas, cada um na sua residência. Aí ela, nossa amigo, mas eu não sei qual o nome do meu podcast. Aí eu falei assim, Delilírio. Ela, Delilírio? Eu falei assim, Delírio com Lili, Delilírio. Aí ela começou a dar risada, falou, nossa, que nome legal, não sei o que, já foi o primeiro. A segunda foi uma colega minha desses encontros de carro, ela não tem ido, né, que é a Laís. E a Laís, ela tinha comentado uma vez, uma história engraçadíssima, que alguns amigos dela estavam brincando com ela, que ela teve um aumento significativo, né, de amigos homossexuais dela. E ela fez um elogio aos homossexuais e falou, né, de uma forma bem assim... bem gente, assim, mas só que ela foi assim, muito gentil com eles.
E ela tava explicando que sim, pô, era muito legal ser amiga de gays e tal, de homossexuais. E ela tava explicando isso na postagem dela do Facebook. Aí ela se explicou tanto que eu falei assim, Laís, parece até nome de podcast. Ela, nome de podcast? Como assim? Eu falei assim, Palaíso dos gays. Eu peguei o nome dela, Laís, botei em caps lock, Palaíso dos gays. Mas ela ria tanto, ao ponto dela gargalhar, dela não conseguir nem mais trabalhar de tanta gargalhada que ela dava. Agora tem o Pode Brincar. O Pode Brincar também. Bacana. Né? Não, e o mais engraçado é que a gente consegue, brincando, uns nomes legais, de podcast. Se você for parar para pensar, você não encontra um nome tão legal às vezes. Né, o nome do meu podcast não foi numa brincadeira e nem fez alusão a nada. É por conta de uma concessionária de um carro que eu gostava muito na época, que era o Pagani Zonda, que era uma empresa chamada Platinus, não Platinum, Platinus. Essa empresa ficava na Avenida Europa, na principal avenida de São Paulo, a mais conhecida. E aí, na época, eles trabalhavam só com importação de carros super esportivos, né? Então era Zonda, Ferrari, Lamborghini, só isso. E um belo dia eu tinha visto uma postagem num fórum, né, de alguns colegas meus daqui do Rio de Janeiro. E eles postaram um link do Pagani Zonda na Platinus. E eu fiquei apaixonado por aquele carro. Infelizmente ele não tá mais aqui, ele tá na Ásia hoje em dia. E eu fiquei pensando assim, cara, qual o nome que eu vou dar no meu podcast? Passou tudo na minha cabeça. Postinho Podcast, Flutter Podcast, passou tudo. Mas eu pensei assim, cara, eu vou fazer uma homenagem ao pessoal da Platinus, mas eu não vou botar Platinus, porque isso pode dar um processo. Aí eu pensei assim, bota Platinum mesmo. Só que o pessoal, quando vem pra cá, ou acha que não tem nada a ver com carro. Já tive colega meu me chamando de Amaury Júnior. Falei, Amaury Júnior, por quê? Porque isso aí parece nome de festa, mano. Platinum Podcast parece nome de festa. Pô, já me chamaram de Amaury Júnior. Perguntaram se eu era fã lá do Jô Soares. Eu falei, por quê? Porque você tem uma pegada meio que do Jô Soares. Eu falei assim, aí o pessoal brincava comigo assim, ao invés de fazer de frente pra Gabi, você faz de frente com o Fernando. Então, tudo isso eu já ouvi. Eu falei, não, deixa a Platinum Podcast mesmo. E é engraçado porque não tem nada a ver o nome. Eu nunca precisei brincar com o meu nome. E foi um nome assim que surgiu. Né? E tem outros que surgem naturalmente, numa facilidade. Para chegar nesse nome foi difícil. No meu nome, foi muito difícil. Para as pessoas, o nome fácil, sai numa facilidade monstruosa. Mas assim, eu sei que você também tem algumas histórias bem engraçadas, né? E algumas derrotas que você também já teve. Eu acredito que a história mais engraçada sua, essa, cara, eu fui pra casa rindo tanto. No dia que você tava no postinho contando que você levou um choque. Rapaz, outro dia eu tava... Onde é que eu tava, cara? Eu tava fazendo alguma coisa. Eu tava na rua fazendo alguma coisa e eu tinha visto o disjuntor. Só que eu não tinha salvo o seu número no meu telefone. Eu vi aquele disjuntor e eu queria tirar a foto, né? E eu ia mandar pra você. Eu falei assim, pô, cara, tá aqui o nosso novo Viagra aqui. E eu ia mandar a foto pra você. Esse dia, cara, até hoje, o pessoal lá do postinho, todo mundo lembra dessa história que você levou um choque, cara, e que você foi parar no hospital, mas teve um fato curioso, né? Seu. Se você quiser contar essa história, vai ser divertidíssimo. Claro. Então conta pra gente aí, o que aconteceu? Cara, eu costumo contar essa história no meio dos textos, né? Uhum. Das apresentações. Mano, eu trabalhava na construção civil, né? Uhum. A experiência que eu tive aqui no Rio, em outra época que eu vim pra cá. E a gente trabalhava construindo um shopping, cara. Um mini shopping desse aí lá na Barra. E aí, o que aconteceu? Hora do almoço, canteiro de obra limpão, banheiro do outro lado do canteiro, espaço gigante que era um shopping, e todo mundo assim já tinha ido almoçar, tava se recolhendo e tal, e eu a fim de dar uma urinada básica,
Eu olhei assim por trás de um tijolo e tinha um poste. Eu digo, pô, mano, deve estar desativado e tal. Mano, eu fui no poste. Dei uma mijada em cima de um fio desencapado, mano. Deu retorno, bicho. Ó, eu dei um pulo pra trás. Pô, que situação. Mano, a galera acha que eu falo isso no texto e acha que é, tipo, o acréscimo pra ficar engraçado. Não foi, mano. Eu fiquei com sacão vermelho uns 3 dias, tá ligado? Mano, e assim, eu passei cerca de uns 2 dias que eu pegava assim e eu tinha o tato da mão, mas eu não sentia nada no bichão. Teve que parar no Cara, hospital e eu fui tudo. pro hospital, velho, que eu pensei, eu digo, pô, vai necrosar meu... Pô, vou perder, é isso? E, pô, a galera ri muito no texto, muito. É porque, assim, meu texto, ele tem essa questão de falar de gordinho, mas a partir do momento que eu sou gordinho, ele se torna um texto autodepreciativo. Porque eu falo de mim, tá ligado? Pronto. No dia que a menina se irritou, que ela foi embora, tem uma parte do texto que eu falo assim, então, porque não é tudo que magro pode fazer que o gordo pode, né? Por exemplo, eu já perdi a afeição do meu pau, assim, que eu não lembro dele, né? Vê o pau todo, o magro pode fazer, o gordo não, sabe? E aí você vai o gordo... conduzindo, você vai fazendo um roteiro e aí você vai acrescentando coisas a respeito do mesmo assunto a partir do texto que você iniciou, como por exemplo, e tipo assim, eu digo no texto, né? Cara, e eu não sei se eu sou azarado porque eu sou gordo, se eu sou gordo porque eu sou azarado. Porque eu vim descobrir com 28 anos de idade que eu tenho que fazer cirurgia de fimose. Ou seja, a gordura já levou metade e a cirurgia vai levar o resto. É verdade. Entendeu? E aí a menina se irritou porque eu disse assim... Só não pode ficar abaixo de 5 centímetros. Né? Se ficar abaixo, você não consegue dar prazer lá pra mulher, não. Acima você consegue. Aí, tipo, a menina se irritou porque eu peguei e falei assim... Porque todo gordo, quando ele vai fazer amor, quando ele vai transar, ele gasta, em média, meia hora tentando encontrar uma posição de encaixe. É verdade. E se a mina for gordinha, é 1 hora. Mano, ela se levantou e foi embora assim, possesso. Eu vi a hora ela jogar a cadeira em mim. E aí eu vou puxando assuntos dentro desse mesmo contexto. Já, às vezes eu levo pra parada assim mais erótica da coisa, às vezes eu falo de coisas mais simples. Tem uma parada que eu falo assim, então, coisa impossível para casal de gordinho: transar e beijar ao mesmo tempo. Porque a barriga faz uma gangorra assim, sabe? É verdade. Ou você beija ou você encaixa e aí não rola nada, mano. Não dá pra secar. Gordo transa, gordo não faz amor. O que é fazer amor? Transar beijando, irmão. Não dá pra fazer isso. Cria gangorrinha. É verdade. Já era, tá ligado? E aí o pessoal vai... algo sobre o mesmo assunto, né? Meio erótico. Aí vamos falar de algo leve. Uma coisa que eu falo, digo, por exemplo, cadê os gordinhos da plateia? Pode observar que todo gordinho tenta manter um cavanhaque de respeito. Sim. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Gordinho não mantém cavanhaque por estética. Gordinho mantém cavanhaque por dinâmica. É verdade. Por quê? Porque sem o cavanhaque você não sabe onde começa o pescoço, termina a papada e inicia o queixo. É um cano de 100 só aqui, ó. Essa foi muito boa. Clécio, a gente está se aproximando do fim do nosso programa. Como eu te falei ontem, né? 1 hora é muito pouco. Ah, com certeza. Todo mundo reclama.
Hoje está sendo o nosso 11º programa. Ah, que legal. E os 11 programas, todo mundo fala. Nos outros 10, todo mundo reclamou. No último, até o próprio Marlboro entrou em contato comigo. Até hoje ele fala comigo, ele falou, cara, tem que fazer mais vezes, tem que fazer mais vezes. Aqueles meninos que vieram da Uber pra cá, o Pedro e o Leiroz, que você também conhece, lá do nosso... Praticamente 75% das pessoas que vieram aqui, você conhece todo mundo. Ó, o Robson e o Augusto, você conhece. O Freire você conhece, mas fazendo em ordem assim, cronológica, o Robson e o Augusto você conhece. O Diego, o meu amigo Diego, jornalista, você não conhece. O Lean e o Carlinhos você não conhece. Tem o Gleiton que você conhece. Tem o Freire que você conhece. Tem os meninos da Honda que você conhece. Tem o Marlboro que você conhece. Tem muita gente, cara. Tem muita gente que realmente você conhece. Então, vou deixar você dar esse seu recado final. Eu vou estar me despedindo. E quarta-feira da semana que vem, não percam, vamos estar subindo às 8 horas da noite esse programa de hoje, né? E também vamos deixar algumas chamadinhas para vocês também, porque houve também muita reclamação. Eu recebi muita reclamação que eu não estou mais fazendo chamadas lá no Instagram. Fiquem tranquilos, o Clécio também vai conversar aqui com vocês. E eu vou deixar o seu recado final aí para a galera. Então, como eu falei no início aqui do programa, eu entrei no stand-up comedy através meio que de uma fase ruim, de uma decepção e tal. E às vezes você está no meio de um problema, no meio de um caos e não consegue encontrar motivação, sabe, para continuar. E muitas vezes você vê coisas como o stand-up, é um exemplo delas, e acha assim que isso não é para você, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Obviamente, tem pessoas que têm aptidão para fazer isso e conseguem fazer com maior facilidade. Só que criar texto, fazer comédia, é uma questão de técnica. É uma questão de estudar, assim como qualquer outra coisa. Então, cara, tá deprimido em casa? Vai assistir um show de stand-up. Tenta conversar com algum comediante. Se você for no show, às vezes eles conversam com a plateia, trocam uma ideia com o pessoal. E vê se isso é pra você, cara. De repente pode ser uma boa alternativa, nem que seja por hobby, mas pode ser uma boa alternativa, né? Então, hoje eu tô parado no stand-up, assim. Eu era open mic de stand-up em Recife, antes da pandemia. Depois, aí a pandemia terminou me trazendo aqui pro Rio, e eu cheguei no Rio e tentei fazer show de stand-up por aqui. Mas como a geografia do Rio é muito ampla, ela não ajuda muito, eu morava em Sepitiba, para poder me locomover para os lugares onde acontecem esses eventos, e depois voltar para Sepitiba, para no outro dia de manhã estar trabalhando. Fica complicado. Então, assim, eu estou providenciando um transporte para mim, uma moto, um carro, e eu tenho um contato de algumas pessoas. Eu espero que não muito distante de hoje eu esteja podendo voltar para os palcos, porque ainda que eu não chegue em lugar nenhum com a comédia, mas assim, é uma experiência única, esplêndida, excelente. Eu aconselho para qualquer um. Clécio, muito obrigado. E eu vou estar também aqui me despedindo rapidamente de vocês. Primeiro eu quero dedicar esse programa a todos os humoristas que nós temos aqui no Brasil e no mundo. Também quero dedicar a todas as pessoas que gostam do stand-up comedy. Também quero dedicar esse programa ao posto Petrobras, do número 17.000, lá do Recreio, que sempre abraçou o pessoal que gosta de automóveis, a Liz, o Rodrigo, o próprio Guilherme também, né? E
eu quero deixar esse programa totalmente, principalmente para as pessoas que são torcedores, como eu, do Fluminense Futebol Clube. Acabou de vencer a Copa Libertadores da América e vai aí rumo ao Mundial de Clubes, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo e vai enfrentar o Manchester City. Primeiro vai pegar, salvo engano, o vencedor do Al Ittihad contra um outro clube da Ásia, e se passar, aí vai pegar o Manchester City. Se o Manchester também passar pelo o time mexicano e o Urawa Reds, né, do Japão. A gente se vê na próxima semana com mais Platinum Podcast. Até lá, muito obrigado.